mais recente descoberta do telescópio James Webb mudará a forma como vemos o universo. 6 fenômenos de luz se tornaram um quebra-cabeça praticamente impossível para os pesquisadores resolverem, e levantou teorias sobre uma das maiores certezas da humanidade, o surgimento do planeta Terra com o Big Bang. A pergunta que precisa ser respondida pelos cientistas é: o que o telescópio espacial James Webb está realmente nos mostrando? A princípio, os pesquisadores disseram que essas luzes misteriosas eram galáxias, mas ainda há dúvidas sobre isso. Eles também estão se dedicando a responder outro questionamento importante. São traços de outra dimensão que nos provam que nosso mundo é completamente diferente do que pensávamos? Seriam essas luzes a primeira prova real de que nosso universo é apenas um entre muitos? São muitas perguntas e o fascínio pelo universo só tende a aumentar. Todos nós já olhamos o céu noturno e ficamos admirados com a quantidade de estrelas, mas o que realmente estamos olhando? Quando olhamos para cima e vemos as luzes de milhares de estrelas, também estamos observando algumas galáxias, planetas brilhantes como Vênus ou Júpiter e, é claro, nossa Lua. Mas o que talvez você não saiba é que literalmente estamos olhando para o passado. No momento que você olha para uma estrela, ela já não está mais ali, já se moveu para outro lugar. O que você vê é a sua luz que foi emitida em algum momento do passado. Isso acontece porque a luz leva alguns anos ou até mesmo milhões a bilhões de anos para nos alcançar. Podemos ver duas estrelas vizinhas, mas na verdade elas podem estar distantes umas da outra, separadas por centenas de anos-luz. É igual quando a bordo de um navio observamos um arquipélago de ilhas distante. Algumas das ilhas parecem estar conectadas como uma corrente e até parece que poderíamos nadar de uma ilha para outra em poucas braçadas. Mas à medida que nos aproximamos, percebemos que há distâncias maiores entre as ilhas e dificilmente poderíamos fazer isso nadando. Bom, mas como o telescópio James Webb mudará a forma como vemos o universo? Vamos deixar de olhar para o passado? Com sua tecnologia infravermelha ultrassensível decifrará tudo que já podemos observar do universo? É isso que vamos ver nesse vídeo. O James Webb pode detectar a luz tão fina e tênue que nossos olhos humanos nunca poderiam perceber. No entanto, mesmo essa maravilha da tecnologia só pode registrar luzes que já viajaram pelo espaço por muito tempo, o que significa que ele, a maioria das vezes, vê somente o passado. Imagine novamente o espaçoso céu noturno. Você tem milhares de estrelas, todas em diferentes distâncias, estrelas maiores e distantes que podem parecer mais próximas aos nossos olhos do que estrelas fracas que ficam próximas. E não sabemos exatamente onde essas fontes de luz estão hoje. O Webb funciona de maneira semelhante aos nossos olhos, apenas vendo os rastros de luz que estrelas e galáxias que viajaram bilhões de anos-luz. Dessa forma, fontes de luz muito antigas do nosso ponto de vista aparecem no fundo da imagem do telescópio. A primeira publicação da NASA em 2022, após o lançamento de James Webb, foi uma imagem profunda do universo. Nela podemos ver claramente a tecnologia e os efeitos da jornada de luz. Para alcançar esse brilhantismo, os pesquisadores expõem uma área quase vazia do universo em primeiro plano ao longo de horas. O telescópio então coleta os traços mais finos de luz do fundo dessa área. Se olhássemos onde essa imagem foi tirada, provavelmente veríamos apenas um céu noturno escuro com poucas ou nenhuma estrela, devido à ausência de fontes de interferência em primeiro plano. Continuando a observação, os objetos ao fundo tornam-se visíveis como fontes de luz alaranjadas ou avermelhadas. As cores são causadas por um efeito que os cientistas chamam de desvio para o vermelho, ou seja, na longa jornada através do tempo e espaço, a luz é deslocada para uma cor avermelhada. O desvio para o vermelho também ocorre porque as fontes que emitiram a luz há tanto tempo também se moveram espacialmente para longe de nós, devido à expansão do universo. A taxa de desvio para o vermelho é, portanto, uma indicação perfeita de quão longe o objeto realmente está e há quanto tempo a luz viajou até nós. Os cientistas usam o efeito para determinar a idade das fontes de luz, e no caso desta imagem de profundidade do Webb, houve algumas surpresas. A primeira fonte de luz confirmada, que provavelmente é uma galáxia, era um objeto com 11Z, o que significa que está a uma idade de 13,5 bilhões de anos. O que quer dizer que essa fonte de luz já existia 300 milhões de anos após o Big Bang. E aqui temos um problema: neste lugar do universo não deveria haver fontes de luz desse tipo e tamanho. Em termos puramente matemáticos, estamos em um momento em que o máximo das primeiras estrelas e grupos soltos de estrelas foram formados.
No entanto, o Webb analisou essa luz e chegou à conclusão de que se fossem galáxias, elas já estariam muito massivas, luminosas e surpreendentemente bem desenvolvidas, o que absolutamente argumenta contra essas galáxias estarem entre as primeiras do universo ainda jovem. Pouco depois, outra galáxia inteira apareceu, que até tinha um valor de 13Z e, portanto, brilhava e estava perfeitamente formada no espaço apenas 200 bilhões de anos após o Big Bang. Essas descobertas foram chocantes, foram seguidas por outras nos meses seguintes aos primeiros relatos sensacionais sobre essas galáxias. Imagens de 6 candidatas a galáxias circularam na mídia. Essas possíveis galáxias são chamadas de candidatas porque ainda não foi possível confirmar que 100% dessa luz foi realmente emitida por galáxias. E aqui chegamos ao ponto interessante. Seriam 6 galáxias de universo espelho. É fato que ainda não sabemos o quão grande o universo realmente é e se ele tem um limite. Ainda não encontramos um limite espacial. Olhamos cerca de 46,5 bilhões de anos-luz em cada direção, e assim temos uma visão de espaço de cerca de 93 bilhões de anos-luz. Mas como eu disse, estamos sempre olhando para o passado e não para uma realidade espacial. O limite ainda não veio à vista, e não há indicações reais de que exista um. Todas as teorias sobre a borda ou limite são ideias ou especulações. Como a nossa teoria da inflação do universo e do Big Bang, pensávamos ter encontrado pelo menos um começo no tempo. Mas ao examinar mais de perto, essas também eram apenas teorias e especulações que faziam sentido matematicamente e fisicamente, mas faltava a evidência real. O telescópio presumivelmente nos mostra em galáxias perfeitas e surpreendentemente antigas. Desde essas descobertas, a comunidade científica tem estado agitada. Alguns proclamaram o fim da teoria do Big Bang, outros afirmam que as galáxias se formaram muito mais rapidamente do que se pensava anteriormente, e ainda outros apresentam cálculos completamente novos sobre a idade do universo. Torna-se especialmente emocionante quando as fontes de luz são interpretadas como referências a teorias da física quântica. Lá, o multiverso há muito tempo é uma verdade inescapável em outras dimensões, tempo de superposição e a variabilidade de realidades são virtualmente comprovados. Então pode ser que estamos vendo galáxias perfeitas aqui porque não estamos olhando para o início do universo, mas para uma dimensão espelho? Essa ideia realmente é fantástica e recebeu mais combustível quando pesquisadores anunciaram a existência da galáxia de Schrödinger. Medições dessa galáxia mostraram o fato incrível de que ela existe em 2 posições e em 2 tempos simultaneamente. É possível que Big Bang nunca realmente tenha existido e que, em vez de um princípio temporal, encontramos a transição para um mundo paralelo exatamente nesse limiar. Vamos precisar de mais observações e medições para confirmar isso, mas já podemos esperar muitas novas circunstâncias, visões inovadoras de um universo completamente diferente. Em falar em visões inovadoras, acabando nesse vídeo, entre no nosso canal e assista o vídeo sobre tecnologias que vão mudar o mundo. Você vai se surpreender com as novidades que estão sendo desenvolvidas. Voltando ao Webb, esse telescópio é extraordinário e a forma como ele lê detalhes incríveis da luz fascina muitos pesquisadores. Em uma de suas análises, o Webb detectou 6 luzes misteriosas que a princípio parecem pequenas borradas sem sentido, mas a luz está cheia de informações. Mesmo na física quântica, a luz é portadora de mensageira de informações no espaço. Em algum momento, essa luz foi emitida por objetos que podem ter contido vários milhões de estrelas, e mesmo sob essas vastas distâncias, a informação foi preservada. Nunca poderíamos reconhecê-la ou lê-la em nossos próprios olhos, mas com os espectrômetros ultrassensíveis do Webb desdobraram os sinais de luz em suas frequências individuais e dessa forma o telescópio pode fornecer informações sobre a luz, intensidade, fonte da luz e outros elementos presentes em outros aspectos importantes. Isso é fantástico, mas o Webb não pode fornecer todos os detalhes a essas enormes distâncias. Por exemplo, permanece incerto se esses objetos realmente são galáxias normais. A luz imensa também poderia ter sido emitida por buracos negros gigantescos. Alguns centros ativos de galáxias contêm buracos negros e quasares que brilham mais do que uma galáxia inteira. A luz é produzida pela matéria acumulada lá, que é aquecida pelo poder do buraco negro e quasares, tal a ponto que brilha mais do que milhões de estrelas. Então essa é a solução para o mistério? Não há galáxias a serem vistas aqui, mais buracos negros? A explicação poderia ser plausível, mas ainda é um pequeno problema. Mesmo quasares e buracos negros dessas dimensões enormes não deveriam ter existido no início do universo. Isso nos faz pensar que essas novas descobertas nos trouxeram ainda mais questionamentos sobre o espaço e seus mistérios.
Inclusive, temos um vídeo sobre como os animais foram e ainda são utilizados nas viagens espaciais. Se tiver interesse, assista, você vai conhecer o lado obscuro das viagens espaciais. Obrigado por ter ficado até aqui, se gostou deixe seu like e se inscreva para receber novos vídeos toda semana. Até o próximo vídeo.